Vamos para a meditação na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, e os versículos, temos aqui o 25 até o 32. Diz a palavra: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, e nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, e nem trabalham, e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Eu pediria à igreja repetir comigo o versículo 33, que é muito comum em nosso meio, que é buscar o reino de Deus. Vamos citar? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Meus amados irmãos, nós estamos no início de um ano novo, e há um fator que preocupa muito os homens. Não somente a igreja também preocupa com isso, no que vai acontecer amanhã. E algo que às vezes o irmão, a pessoa não procedeu bem e está preocupado com isso. Por exemplo, a pessoa adquiriu um imóvel e agora subiu os juros, e às vezes agora diminuiu prestações também, e ele ficou agora um pouco incomodado com isso e sem saber o que fazer. Ou às vezes comprou um carro e o carro custou X, juros subiu também, diminuiu as prestações. Não sei se vai ser aplicada, mas se for feita, creio que não, porque não pode, lei não age retroativa, mas para frente é um problema. Então são problemas da vida. Houve talvez aí doença em família, falecimento, e aquilo tudo as pessoas ficam assim um pouco preocupado com essas coisas. E o Senhor Jesus, através de sua palavra, ele está recomendando a não preocupação. Não preocupar. Mas dirá o irmão: mas como assim, irmãos? Eu sou um chefe de família, ganho aí um salário mínimo, ou 2 ou 3, e quase não está dando. E tem 3 filhos estudando, e eu tenho que alimentar os meus filhos, tenho que vesti-los também. Como não preocupar? Essas coisas, meus irmãos, é o seu dever. Essas coisas o senhor deve realmente preocupar. Para isso você casou, e para isso você tem seus filhos, e saber que Deus vai te abençoar. Isso é uma preocupação que você tem que preocupar mesmo, e fazer um controle aí no seu orçamento, um controle nos gastos aí de água, luz e essa coisa, para controlar. Eu creio que seu salário vai ser suficiente para atender essas necessidades. E caso contrário, vamos apelar para a oração. Essa preocupação é normal, essa preocupação é certa. Agora, o que o Evangelho está dizendo é outras preocupações extraordinária. Então, essa que está sendo aqui recomendada a não estar preocupando. Nós não podemos estar preocupando com o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer no amanhã.
Então, essa é outra coisa. Muitos irmãos, até aqui na igreja, ficam preocupados que se vai morrer daqui 3 meses, eu estou doente. E os irmãos, há um fator que às vezes exagera um pouco. Às vezes está com resfriado, eu estou tuberculoso e tal. Às vezes nasce um carocinho, um lombinho qualquer, eu estou com câncer. E fica ensaiando essas coisas. É como já disse, preguei lá na igreja, Congregação Central. O irmão está atuando como um para-raio. O para-raio fica atraindo uma faísca, uma descarga elétrica. E o irmão fica constantemente, um câncer vai acontecer comigo. Eu estou com câncer aqui e acolá. Porque todo mundo tem medo de ficar canceroso. Essa preocupação é que a palavra de Deus está corrigindo. Não se preocupar com o dia de amanhã. Então, e às vezes o irmão viu aqui na igreja, ou aí fora, ou na sua televisão, uma senhora e tal, com uma veste muito bonita, muito chique e tal, um pano e muito bonito, até importado, e a senhora, a irmã, está querendo ter uma veste igual aquela, está preocupada, o orçamento não dá, está às vezes atazanando a cabeça do seu marido. Eu quero aquele vestido, eu quero aquele sapato, eu quero isso, e ela, calma, não vai dar. Então, essa preocupação extraordinária é que a palavra de Deus está então cortando aqui. Então diz a palavra do Senhor que nós não devemos ficar preocupados com isso. Nós vimos citação bíblica aqui, foi o Paulo que citou, sobre o João 14, versículo 1. O que diz lá? Não? Isso, só até aí. Vamos repetir mais uma vez. Não crede. Notou? Os discípulos estavam com o coração também preocupado, turbado, preocupado é sinônimo, está preocupado. Vamos então assim uma análise do que estava acontecendo com os discípulos, que o irmão vai dar razão por eles. Por exemplo, esses discípulos, esses apóstolos de Jesus, eles tinham um emprego fixo. Eles ganhavam seu dinheirinho aí como pescadores, trabalhavam no imposto de renda e tal. E Jesus chama para o seu ministério. Então eles largaram os seus empregos e passaram a seguir Jesus. 3 anos e meio eles ficaram na dependência de Jesus. Não faltou nada para eles. Jesus supriu todas as necessidades deles, daqueles 12 apóstolos, de seus familiares, viviam muito bem. E agora vem Jesus falando que vai morrer. E quem vai nos sustentar agora? Ele vai morrer, ele vai embora. Então, aí surge a pergunta, nós vamos ficar agora órfãos. E ele responde aí no 14, 18, não vos deixarei órfãos. Não vou deixar vocês, eu estarei amparando vocês. Mas note-se bem no versículo que nós citamos agora mesmo. Ele citou, então, não se turbe o vosso coração, mas crê. Essa palavra é chave. Crede em Deus. A falta de fé, então, em nós, gera muitas preocupações. A falta de fé em nós pode nos levar até o desvio. Então, o Senhor Jesus recomenda, crede em Deus. Vocês não precisam se preocupar com isso não. Olha o que diz lá no Mateus 6. Ele diz, olha, vosso Pai Celestial, então alimenta os passarinhos. Quantos milhares e milhares de pardais temos aqui em Lavras? E nós não sabemos se a prefeitura encarrega de alimentá-los. Mas Deus alimenta os pardais e todas as aves silvestres por aí voando no campo. Deus alimenta todas elas. E ele interroga em Mateus 6. Então, olha, presta atenção. Se as aves que são irracionais, Deus tem um cuidado com eles, quanto mais nós que somos filhos racionais, que nós estamos pensando, orando ali constantemente. Para lá, meu irmão, medita um pouquinho. Se Deus cuida das aves, que é irracionais, não tem esse louvor a Deus, não pensam que eles adoram o Senhor, eles não sabem nem que passarinhos saber o que é Deus. Desculpe, isso é uma ignorância tremenda, mas você sabe. Eu sei quem é Deus e quem eu adoro, a quem eu sirvo. Isso é você, é eu. Pois bem, e se Deus cuida daqueles irracionais, então quanto mais nós. Então Jesus chama a atenção deles nesse sentido. E disse mais também, olha, como
o Senhor veste aí os lírios que estão aí no campo. Então nem Salomão, com toda a sua riqueza, vestiu como eles. Porventura o Pai Celestial não vai cuidar de vocês também? São necessidades que vêm, que afloram aí, que Deus cuida, de irracionais, de plantas, de animais. E você e eu, será que Deus não vai cuidar? Sim, mas por quê? Estou faltando fé e confiança em Deus. Deus é Deus, Deus é o nosso Pai. Vamos estar confiando. Então é isso que ele fala aqui no versículo 32. Porque todas essas coisas que eu mencionei, vestes, alimentação para aves e flores do campo, então porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Nesse problema, nesse fator preocupação nossa, nós estamos duvidando de Deus. Irmãos, Deus é Deus. Diga comigo, Deus é Deus. Ponto final. É crer, é confiar. Você não vai passar necessidade. As suas necessidades são supridas, os seus problemas são resolvidos se você crer que Deus é Deus. E parece que os discípulos aqui, eles falharam um pouquinho nisso aqui, mas a palavra então corrige, e isso é maravilhoso. Então graças a Deus por isso. Olha como nós encontramos lá o Paulo, então falando nesse assunto também, Filipenses capítulo 4, e tem aqui um versículo que diz assim, olha, capítulo 4, ele fala o seguinte: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Não fique preocupados. E Paulo falou Jesus, então em 2 capítulos que eu li para os irmãos, lá no 6 de Mateus, falei também no 14 de João, olha que agora o Paulo confirmando também isso, na mesma linha. Mas quero chamar a atenção dos irmãos, que nem Jesus e nem Paulo deu exortação. Exortação pode ser cumprida ou não, mas foi mandamento. Não é um mandamento, tal qual os 10 mandamentos. Não adulterará, não furtará, não, isso é um negativo. Então ele fala que também isso. Não fica preocupado. Não precisa ficar preocupado. Nós não somos crentes, então é isso. Então diz aqui o apóstolo, e que diz, olha, não estejais inquietos, preocupados com coisa alguma. Mas o problema que está em nós é que nós às vezes queremos resolver os nossos problemas. Nós estamos pensando que ali tem uma solução, acolá tem outra solução, e é esse desvio de fé que às vezes aumenta a minha preocupação. Nós devemos confiar em Deus. Não, o Senhor sabe. Mas no dia que não for educado, e eu seja realmente educado a confiar em Deus, como diz lá os Salmos, não cita, entrega. Então, essa falta, mas não está entregando. Nós não estamos entregando ainda. Confia nele, o resto deixa. O resto ele fará. Deixa, mas você confia nele. Mas nós colocar isso é um problema. É tal qual um cliente qualquer está com um problema na justiça, então vai ajustar um advogado, e o advogado, primeira coisa que ele pede é a procuração. Passa a procuração sua para mim. Então ele prende os poderes, ou poderes médios, para o advogado resolver aquele problema, que é a questão. O advogado não pode, então movimentar enquanto não tem a procuração na mão, porque ele vai representar que a pessoa perante o juiz, perante a lei. Então, é isso aí. E a nossa procuração já está assinada por Jesus Cristo. Entrega, pode deixar. Mas o irmão está com um problema ainda, como é que eu faço? Entrega, me dá a procuração, passa para mim. Mas não quer passar, passa a procuração para Jesus. Ele vai resolver os seus problemas durante qualquer problema. É qualquer problemas mesmo. Então entrega ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos o Pedro, para finalizar, olha o que o Pedro fala aí no capítulo 1. Deixa eu ver se eu encontro aqui ligeiramente. Pedro. Espera um minutinho que eu acho aqui, referência.
Pedro primeiro, não sei qual versículo, se puder me ajudar, ele fala nesse assunto também aqui agora, é o capítulo 1 de Pedro, e fugiu o versículo aqui agora. Mas Pedro também fala, lançando sobre ele todas as vossas necessidades. Então, 7, 5, 1, 5 ou 7? 5, 7. Epa, 7, 1 e 7. Então, obrigado. Para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, e achem louvor e honra e glória, revelação de Jesus Cristo. Não é bem esse não, mas já serve. 5. Obrigado. 5 e o 7. Agora, isso, obrigado. 5 e 7. Olha aí que diz. Que diz aí? Lançando sobre ele toda a vossa necessidade, porque ele... O que o senhor quer mais, irmão? O que o irmão quer mais? É só obedecer, mas ainda fica agarrado ainda. Ai, minha luta, meus problemas, ai meu Deus. Mas para que isso, irmão? Você não está lendo Bíblia, não? Olha aí, então, lança sobre ele, tranquiliza. É o Salmo, é o Evangelho de Mateus, é o Apóstolo Paulo, é aqui. E o irmão ainda está embaralhado, está preocupado. Então, vamos parar com isso? Vamos confiar em Deus, inteiramente. Eu confio em Deus, e Deus vai dar vitória, essas preocupações vão acabar. Olha, se o irmão ficar preocupado, vai atingir até a sua saúde. Não vai aumentar a sua pressão, o seu fígado não vai agir bem, e ele atinge as preocupações, ele é atingido por isso também. Os seus nervos vão ficar aflorando, vai ficar tudo aí irritado, vai dando choque um com o outro. Então, tranquilize e confie no Senhor. Amém? Deus abençoe.